Olá, eu sou o James Francisco. Eu sou Vanessa Morrone. E nós estamos na 4ª temporada do nosso podcast Sala de Enfermagem, uma produção do Corém São Paulo para você. Todos os episódios estão disponíveis nas nossas plataformas digitais. Não deixe de nos seguir e acompanhar as novidades. E é claro, se inscreva, acione o sininho e você será notificado de todas as nossas publicações, porque o nosso Sala de Enfermagem está de portas abertas para você. Hoje é um episódio extremamente importante e prazeroso, principalmente para mim, viu, Vanessa? É verdade. Ao longo dos meus 24 anos de atividade na enfermagem, sempre atuei na terapia intensiva e na urgência e emergência. E por muitas vezes recebi pacientes vindo do atendimento pré-hospitalar. E por isso que hoje no nosso episódio, para tratar de urgência e emergência no atendimento pré-hospitalar, trouxemos aqui dois grandes amigos, Dr. Alexandre Ag. Olá, muito obrigado pelo convite. Nossa, que agradeço. É um prazer imenso poder falar de assunto tão prazeroso do nosso dia a dia, né? Já tenho mais de 20 anos de formado e desses 20 anos, praticamente 100% trabalhando no pré-hospitalar ainda hoje. No serviço Osasco, no SAMU e no SAMU de São Paulo também. E nossa conselheira Bruna Busnardo. Um grande prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu também sou uma apaixonada pelo SAMU, né? Não posso dizer, já vim aqui vestida de SAMU para isso. E há 20 anos sou da enfermagem, há 20 anos também trabalho em urgência e emergência. E há 12, um sonho realizado de trabalhar no SAMU e vestir essa farda para mim é um grande orgulho. Falar desse assunto é muito fácil, que a gente sempre estuda, sempre se especializa nisso e, com toda certeza, vai ser um prazer essa conversa hoje. Que Muito bom. E olha, eu falo que eu sou admirada, né? Já admiro vocês, sempre admirei, porque estar na urgência e emergência, dentro do contexto brasileiro também, né? Acho que a gente já avançou muito, mas estamos avançando, né, James? Mas eu queria que vocês contassem pra gente um pouquinho dessa questão das atribuições com relação a profissionais de enfermagem dentro da urgência e emergência, do APH, como que vocês veem isso? Vou passar primeiro para as damas, tá, Alexandre? Claro. Por favor, Bruna. Nós temos, né, o SAMU é um serviço muito popular no Brasil, mais de 85% do Brasil tem SAMU, que é um serviço diferenciado, é um serviço sistematizado, onde houveram umas mudanças recentemente. A gente tem a portaria que nos rege, a portaria 2048 de 2002, em que tem as atribuições, né, Alexandre? A gente diz que é uma portaria que já está antiga, né? Que precisava dar uma reformulada. E o Conselho Federal, com uma resolução do COFEM, deu uma atualizada nas atribuições de cada um que trabalha no SAMU. E é a pergunta que eu mais recebo: o que eu preciso para trabalhar no SAMU? Como eu faço para entrar no SAMU? É isso mesmo. E, para começar, se você quer atender o paciente, você precisa ser ou da enfermagem ou da medicina, e os condutores de enfermagem, né, dizendo quem sai na ambulância, fora o pessoal todo que atende o telefone, os médicos reguladores, o controlador de frota que passa via rádio. O que mais, Ale? É muita coisa de SAMU que tem para explicar. Sim. Que, nossa... A urgência e emergência também é uma unidade interdisciplinar. Muito. Exatamente. Mas fala um pouquinho, Alexandre. Eu fico pensando, eu vejo muito assim, enfermeiro, técnico, auxiliar. Qual o papel desses profissionais dentro do atendimento pré-hospitalar? Como já foi falado, existiu uma grande evolução. Né? Então, essas resoluções que vieram, elas deram bastante autonomia para o profissional de enfermagem, porque era algo que precisava ao longo do tempo. Né? Então, você vê, a portaria ela é de 2002. Então, você vê o tempo, as coisas foram mudando, né? Toda a própria epidemiologia do pré-hospitalar, ela mudou. As questões de clínico, de trauma, elas mudaram. Então, houve a necessidade de ocupar alguns espaços. Esses espaços já existiam, né? E com essas resoluções, tanto o enfermeiro quanto os profissionais de enfermagem, o técnico, o próprio auxiliar, foram ocupando alguns espaços. Então, por exemplo, a questão de protocolos feitos para medicar. Então, antigamente você tinha somente o papel do médico. Hoje o médico consegue fazer a prescrição, você precisa ter esse protocolo e você tem uma resolução que vai deixar e vai autorizar o técnico de enfermagem a fazer, por exemplo, um protocolo de hipoglicemia. Aí quando a gente fala de suporte intermediário, que também é algo muito novo que está vindo, na resolução, mas isso já aqui em São Paulo, já participei de projetos desde 2004, 2006. Que bacana. Que isso vem, como tem um amigo meu que fala, o Roberto, ele fala que nada se regulamenta se você já não faz. Então, ele foi fazendo, a gente foi aparecendo,
essa necessidade. Então, hoje o enfermeiro, dentro dessas resoluções, ele também faz, por exemplo, uma via aérea com extraglótica, medicação em paradas, a própria desfibrilação. Então, ocupou-se esses espaços. Então, a enfermagem caminhou muito no atendimento pré-hospitalar e para aquilo que a gente tanto quer, que é salvar vidas, né? É isso aí. E a gente vê que, assim, como vocês trouxeram, a portaria 2048, que é a mãe do atendimento pré-hospitalar, da urgência e emergência, ela já está defasada ao longo desses 22 anos. Eu acho que os últimos, tenho certeza que os últimos 3 anos de pandemia que nós convivemos, trouxe a necessidade não só de mudar a 2048, a Lei 7.498 e as mais de 700 resoluções que nós temos do Conselho Federal de Enfermagem, né? O profissional que atua em urgência e emergência, os últimos anos foram de ganhos muito grandes. O Conselho Federal de Enfermagem, partindo do pressuposto da autonomia do profissional enfermeiro, da necessidade da atuação do auxiliar e do técnico de enfermagem com supervisão direta do enfermeiro, veio trazer algumas regulamentações justamente para isso. E algumas resoluções trouxeram impactos consideráveis, né? A questão da passagem de cânulas de dispositivos supraglóticos, permitindo ao enfermeiro acessar uma via aérea, fazendo a permissão do uso do desfibrilador, como trouxe o Alexandre. E eu vejo que o Alexandre tocou num ponto extremamente sensível. Suporte intermediário de vida, né? O atendimento pré-hospitalar, ele tem na sua composição, como nós já dissemos, um número grande de profissionais, mas o suporte intermediário de vida traz uma sensação diferente para quem atua no pré-hospitalar. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o suporte intermediário de vida e como vocês percebem esse crescimento no atendimento pré-hospitalar pelo CIV. Sem dúvida é um ganho, considerando que SAMU, nem todos os SAMUs têm o suporte avançado de vida, que é composto pelo médico, pelo enfermeiro e pelo condutor socorrista. Considerando esse aspecto de não ter médico e de não ficar um suporte básico de vida, com a autonomia do enfermeiro, com várias resoluções, principalmente de vias aéreas, de desfibrilação, importantes, que na ausência do médico, o paciente perdia e podia morrer. Então, isso deu essa autonomia do enfermeiro, não é querendo ser melhor do que nenhuma outra categoria, é reconhecer o quão o enfermeiro é necessário e não é simplesmente cuidado, é ciência, enfermeiro estuda, enfermeiro se especializa. Exatamente. E isso O veio ao cuidado encontro... hoje é baseado em evidência. É baseado Total. em evidência. E práticas isso, avançadas também. com né? certeza. E essas práticas avançadas confirmaram isso. Então, o enfermeiro hoje pode... Não é qualquer enfermeiro, não é porque... É isso que a gente tem que entender. Não é porque tem as resoluções, porque o enfermeiro pode, que ele vai fazer. É claro que ele tem que ser uma enfermagem livre de danos, livre de imperícia, de imprudência, negligência, de forma alguma. Se eu não tenho... Habilidade, né? Aquela habilidade de fazer uma crico por punção, que é uma coisa tão difícil de se fazer, até por médicos. Eu acho que vocês trabalharam na urgência e emergência, é difícil de fazer. Por que o enfermeiro vai fazer? Então não se sinta obrigado. Se você não tem se você não domina essa técnica, não faça. E temos o nosso COREM, temos o nosso código de ética que nos respalda sobre isso. Exato. Mais uma máscara laríngea, uma punção intraóssea, uma desfibrilação sem ser com UDEA. Isso, enfermeiros, dou a dica, estudem e vão atrás. Exato. Que aí você faz com total segurança. Sem problema algum. E fica né? tudo certo. E como eu tinha falado, são lacunas. Né? Então, ao longo desse tempo, tinham casos que não eram tão graves para soltar o avançado e nem tão simples que pudesse o suporte básico. Né? E o enfermeiro foi ocupando e com resoluções, né? E resolvia. Né? Então, é importante que o enfermeiro, então, faça desfibrilação, legal. O enfermeiro faça adrenalina na parada, faça aí numa crise de asma. Então, situações onde o enfermeiro resolve. E o que a Bruna coloca, que é muito importante, é a capacitação desse profissional de enfermagem. Né? Inclusive, o profissional auxiliar e técnico, quando ele vai para o SAMU, entenda, ele está sozinho. Ele, o condutor, às vezes, que é o que a gente espera, com outro profissional de enfermagem, mas ele não tem ali um enfermeiro que está do lado, e ele tem que tomar uma decisão ali naquela hora. Outro colega para chamar para ajudar, não tem. Uma coisa importante, assim, a gente está falando de atendimento pré-hospitalar, de CIV, né? Possa ser que tenham pessoas que estejam aqui pela primeira vez nos assistindo e não tenham essa vivência. Eu vou pedir para vocês
para a Bruna falar para a gente o que é urgência, o que é emergência, e depois o Alexandre traz quais são as principais tipos, né, de atendimento pré-hospitalar e como a gente tem essa composição de equipes dentro das unidades. Bom, vamos lá. Urgência tem que ser atendido na hora, tem que ser atendido o mais rápido. Diferente da emergência, que tem que ser atendido agora. Vou dar um exemplo. Bebê que se afogou na banheira. Ai, é uma emergência. Um bebê engasgado é uma emergência. Dá tempo de SAMU chegar? Dá tempo de uma ambulância chegar? Dá tempo de colocar no carro e levar para um hospital? Não dá. Isso é uma emergência. Quem está do lado tem que realizar, no mínimo, os primeiros socorros, que é de extrema importância. A urgência, vamos colocar uma dor coisa... precordial. Uma dor precordial. Um AVC, um derrame. Um derrame tem até 3 horas para estar no hospital, para fazer uma tomografia e ter uma intervenção. Entendam que 3 horas parece longo, mas o ideal é o quanto antes. Sim. Então, é uma urgência. Dá para esperar o SAMU chegar. Quando não dá para SAMU esperar chegar, é uma emergência. Então, a emergência é primeiro do que a urgência. Muitas pessoas confundem isso. Um ferimento com arma branca também é uma urgência. Também é uma urgência. Tudo vai depender da quantidade de sangramento, depende do tamanho da local. faca, depende do local. Do tamanho da faca, principalmente. Se for uma faquinha, né? Não tem problema. Vai que é só uma lâmina pequena, né? De tirar uma cutícula. E aí, Alexandre, quais são os tipos de viatura e como é que essas equipes estão compostas dentro dela? Você tem, pela portaria você tem o suporte básico e o suporte avançado. Independente se ele vai ser... que aí você tem um tipo também, né? Por exemplo, você tem aeronave, você tem... Em alguns lugares a gente tem até aquaviário, né? Chama-se ambulância. Ambulância. Pois é. Motolância, gente. Não conhecia. Conheci lá em Americana. Não conhecia a motolância. E que alguns lugares estão colocando suporte intermediário na ambulância também. Olha que legal. O enfermeiro está tripulando junto, numa moto o enfermeiro e na outra o técnico de enfermagem. Bacana. Então, pela portaria, tem o suporte básico de vida, que é no mínimo um profissional de enfermagem, né, o auxiliar ou técnico, dependendo do local, e o condutor. Suporte avançado, o condutor, o enfermeiro e o médico. Não está na portaria, mas a gente espera que numa resolução breve venha o suporte intermediário de vida, que pela resolução do COFEN vem 2 enfermeiros ou um enfermeiro e um técnico de enfermagem para fazer esse atendimento. Junto com o condutor, né? Exato. E acho que vale a pena a gente frisar aqui que o suporte avançado de vida não é por causa só da figura do médico, né? Exato. É justamente uma unidade que ela é capacitada para fazer procedimentos intervencionistas, ou seja, de maior complexidade, que não se pode fazer nem na unidade de suporte básico e muito menos na de suporte intermediário. Né? Porque muitas pessoas confundem que o suporte avançado é só por causa da figura do médico, né? E não é necessariamente isso. A gente tem aí a complexidade, e tanto para a enfermagem quanto para a medicina, precisa-se ter a capacitação de atuar na urgência e emergência, porque senão a gente vai ter aí grandes perdas, né, relativas a isso. É verdade. Costumo dizer que a enfermagem tinha que ter na faculdade muito mais de urgência e emergência. Eu acho também. Porque são situações que tem que estar é um pronto atendimento, né? Poucos lugares você tem dentro do a carga horária, né? Não quero entrar nem nessa seara, porque senão a gente vai pegar aí e ver que as universidades, os centros formadores estão colocando as especialidades de urgência e emergência, terapia intensiva como disciplinas optativas, quando, na maioria das vezes que você tem um profissional recém-formado, o primeiro local onde ele vai procurar emprego é na urgência e emergência. E sem um devido conhecimento técnico para aquela área. Né? Sabe uma atuação importante que vem crescendo também para o enfermeiro é dentro da regulação. Porque muitas vezes a gente fala do atendimento, propriamente da assistência. Mas outra lacuna que existia dentro da central de regulação. Então, algumas atribuições que o enfermeiro está atuando tem melhorado em muito a dinâmica do pré-hospitalar. Por conta da condução dessa indicação das vagas, né? E da onde você vai levar, para onde você vai levar. De viatura que vai ser viatura, a composição dela. A classificação daquele telefone fica melhor. Chamado, o enfermeiro classificando. Já que a Bruna falou de chamado, eu posso ir lá no telefone e ficar acionando um 92, um 93, um 90, passar um trote. Primeira coisa, quando eu pergunto qual é o número de emergência, o pessoal fala 190. 190 é polícia, gente. Não. SAMU é 192. Bombeiro é 193 também, é uma equipe de resgate de socorro. Mas ambulância é SAMU, gente. Ambulância é 192. Coloca na geladeira.
coloca no celular. O polícia vai atender? A polícia passa o chamado pra gente, mas até ligar pra polícia, a polícia ligar pro SAMU, e o SAMU já se perde muito tempo. Então, 192 aí na cabeça, deixa eu ver. Tá aqui, ó, no peito. 192. Tá do lado esquerdo do peito. Alexandre, você que corre muito, sai muito, a gente ouve muita população reclamar da demora no atendimento, né? A gente sabe que São Paulo, Osasco e qualquer grande cidade do nosso estado tem um componente chamado trânsito. E aí, como é que a gente consegue lidar com isso hoje? Você tem várias situações onde pode haver a demora, né? O trote é uma delas, né? O não entendimento da população, ou seja, em que situações que eu ligo para o serviço de pré-hospitalar. E nas grandes metrópoles, o trânsito é realmente... Às vezes você simplesmente fica parado. E não só na metrópole, mas, por exemplo, em rodovia. Muitas rodovias que pegam a parte urbana não conseguem se deslocar também. Muitas vezes algumas rodovias têm aquelas vias acessórias para poder fazer e chegar para fazer o atendimento, né? Aí que entra a motolância que você falou. O atendimento da moto, ela ajuda bastante nessa questão do tempo-resposta. Uma coisa que eu ia até colocar para vocês, que outro dia eu conversando com alguém do SAMU, acho que foi em algum evento que eu fui, que também para a gente ressaltar a importância que a sociedade deve saber, porque muita gente às vezes liga para o SAMU, sendo que não é uma urgência e uma emergência. Aí vocês deslocam a viatura para esse local e às vezes uma outra pessoa que era uma vítima que poderia, né? Então, o que vocês falariam até para orientar o pessoal que está ouvindo, quem não é da urgência e emergência, que não sabe. Então, assim, em quais casos eu ligo realmente para o SAMU? A gente já falou aqui. Que ligar... Não tem problema. Ela tem que ligar. O que ela tem que entender são as orientações que serão passadas pelo próprio médico regulador ou pelo operador que vai atender. Falar, isso não é um caso de SAMU, né? E muitas vezes a população fala, não, manda aqui a ambulância de qualquer jeito. E aí fica esse impasse. E muitas vezes acontece de você ocupar, que é um serviço finito, uma hora acaba o número de ambulâncias, e você tem aí a demora e muitas vezes a falta do recurso. Há um tempo atrás eu estava assistindo uma determinada reportagem e estava se dizendo que justamente um dos principais... uma das principais ações dadas ao serviço de atendimento pré-hospitalar e que gera esse impacto social pela ausência de ambulância é a população acionar as viaturas por causa de pessoas que estão em estado de embriaguez, né, na porta do indivíduo, e que ele não quer saber, ele quer que o SAMU vá lá e tire, né? Isso gera um desgaste muito grande, porque você desloca uma viatura que poderia estar atendendo um infarto, um acidente de trânsito, né, e você acaba perdendo. As reais urgências. As reais urgências. Né? E um outro evento que eu também participei recentemente, que tinha pessoas trazendo depoimento, foi a importância que o Alexandre até trouxe da regulação hoje feita pelo SAMU. Muitas vezes eu não vou ter a viatura para prestar esse cuidado, mas eu tenho um regulador lá que vai orientar esse familiar, vai orientar essa pessoa que acionou. Acalmar, né? E como é que vocês fazem isso hoje no dia a dia lá nas unidades de vocês? O engasgo, por exemplo, voltando nesse assunto, o engasgo, até o TARM, que é o que atende o telefone, se ele identificar, é um primeiro socorro, ele é leigo. Quem atende o telefone não é ninguém da enfermagem, não é da medicina, mas são treinados para isso. Então, ele pode orientar a mãe, vira este neném, barriga para baixo no seu braço e bata nas costas, antes de chegar até o médico nesse telefone, ou até o enfermeiro. Então, acho que são orientações que valem a pena ser dadas. Uma pessoa convulsionando, vira ela de lado, protege a cabeça. Isso, gente, eu falo que é 90%. Mas não coloca o dedo na língua, Bruna. Não puxa a língua, convulsão. Não boca. Mas se morder? Ai, meu Deus, deixa morder. Só vira a cabeça e protege. Então, é isso, são orientações que são muito válidas. Parece que, mas só isso, virar e proteger a cabeça, é 90% do trabalho. Então, Um dos indicadores é o tempo-resposta, né, do SAMU. Então, que nem ela está falando, recebeu, passa pelo TARM, né, que é o telefonista auxiliar de regulação médica, que é o que capta o chamado, até a hora dessa ambulância sair, a pessoa está com uma via aérea obstruída, né, entra naquele conceito de emergência. Então, esse tempo-resposta, com essa orientação, já começa algumas manobras que já vão facilitando exatamente até a ambulância poder chegar. Como na parada cardiorrespiratória, orientar também nas compressões, exatamente. Que a ação é totalmente tempo dependente, né? Exatamente. Total. Bom, Vanessa, a gente passou recentemente aí por algumas situações que trouxeram um grande impacto, né? Nós tivemos em 2023
uma ação aqui em São Paulo. Sebastião. E agora, em 2024, nós tivemos no Rio Grande do Sul. Infelizmente, né, essa questão das chuvas e como vocês foram fundamentais. Eu acho que, assim, todo o time, não desmerecendo, todos que ajudaram, mas o que o COFEM, junto com a Força Nacional e os Corens, né, Sistema COFEM Corens, e todos os colegas que não eram de lá, mas que se deslocaram até lá, até o Rio Grande do Sul, para poder auxiliar os profissionais de enfermagem que fizeram aí o cadastro, que precisavam de auxílio. Então, eu queria que vocês contassem, né, James, um pouquinho dessa história, de como que foi essa realidade. A atuação de vocês, A atuação, exatamente. Tudo começou, né, com um formulário SOS Chuvas, da equipe de resposta rápida do COFEM. Chegaram no Rio Grande do Sul, né, montaram um comitê de crise e viram que, meu Deus, muita enfermagem afetada, e disponibilizaram esse formulário. E começou com 200 formulários preenchidos, 300 preenchidos, 500 preenchidos, e começaram a se preencher, e o Rio Grande do Sul não estava dando conta, era muito. Foi aí que pediu ajuda. Nós do Corém São Paulo nos dispusemos primeiramente, falei com o presidente, eu sou coordenadora do grupo de trabalho de urgência e emergência do Corém São Paulo, pessoal, vamos ajudar de alguma forma, vamos ver o que eles precisam. E aí, sem dúvida, o presidente Sérgio, com certeza, vê o que eles precisam, conversa com eles lá, vamos intermediar, e se precisar a gente vai para lá. E começou com um trabalho por telefone, foram 2 etapas, a primeira etapa por telefone, quem preenchia, nós tínhamos acesso à planilha do COFEM, lá do Rio Grande do Sul, aos profissionais afetados, nós ligávamos de volta para eles. O Alexandre participou dessa parte da ligação. E depois, numa oportunidade, quando baixaram as águas, podemos ir presencialmente. E todo mundo fala, a maioria que foi para lá eram do SAMU, por incrível que pareça. E todo mundo perguntou, ai, quantos feridos? Era muita gente ferida. Eu falo que eu não atendi ninguém ferido de corpo, que atendi... Ai, dá vontade de chorar, gente, meu Deus do céu. Que eu atendi feridos na alma, porque eles perderam casas, eles perderam tudo que eles tinham, perderam carro. Da vida, né? Tudo que ao longo tinha da na vida. Não é só geladeira, fogão, era foto de nenê que nasceu, era pulseira de maternidade, história era de vida, foto né? de um Histórias. ano. Então isso foi triste, e eu pude estar lá. Final de maio e começo de junho eu estive lá. E você foi 2 vezes, né, Bruna? Fui 2 vezes. Era ação humanitária. Nós não fomos lá socorrer. Eu não fui lá como SAMU para socorrer. Eu fui entregar cesta básica, kit alimentação, kit higiene. Roupa, né? Roupa, absorvente. Meu Deus, era isso que eles precisavam. Então, esse além de um abraço, então eles vinham abraçar a gente como, meu Deus, obrigada. Então, o Conselho de Enfermagem do Rio Grande do Sul fez um trabalho fantástico, super organizado. Eu acho que não, eu não sei, eu desconheço, James, aí você pode falar, mas eu acho que nenhum outro conselho de classe fez um trabalho como esse. Ao longo dos últimos eventos climáticos que nós tivemos, tanto em São Paulo quanto no Rio Grande do Sul agora, nós não tivemos notificação de nenhum outro conselho de classe fazendo uma ação como essa. Né? Foi a primeira que juntou Corém São Paulo, Corém Santa Catarina, Corém Rio de Janeiro, Corém Bahia, Corém Paraná. Gente, foi maravilhoso. Corpo, né? Foi criando corpo e desde maio, a cada 10 dias, a cada 15 dias... Foram atendidos mais de 5 mil profissionais de enfermagem que sofreram algum tipo de dano, né, de perda nessa emergência climática. E Alexandre, como foi lá fazer esse atendimento por telefone? Então, aí resgatando, o engraçado mal dizer, né? Mas a coincidência é que enquanto tinha uma equipe lá de resposta rápida do COFEM já atuando, aqui a gente estava falando, e aí, o que a gente vai fazer? Né? Dentro das reuniões do GT, o que a gente vai fazer? O que a gente pode contribuir? E a Bruna, tudo muito dinâmico, né? E desde o formulário, era um formulário mais simples, foi criando corpo, e foi entrando mais um, e aí aparece um no conselho de outro estado, e de outro, foi criando corpo, então falou, agora é hora de ir presencialmente. E como a Bruna falou, eu fiz parte dessa primeira etapa do acolhimento. Não tive oportunidade, por outras questões, de ir até o local, inclusive minha família mora lá, mas infelizmente não consegui me deslocar até lá. Esse primeiro momento que ela fala, dá vontade de chorar, porque realmente dá um nó na garganta. Você faz uma ligação, um primeiro momento do acolhimento, a pessoa fala, olha, não tem mais nada. Eu estava na minha casa, hoje eu moro na casa de favor e eu simplesmente nem documento eu tenho. Não sei o que vai ser daqui para frente. Então,
como bem a Bruna falou, foi uma ação humanitária. Ninguém foi atender questão de atendimento pré-hospitalar nesse sentido, né? Mas e sim o atendimento humanitário. Muitas vezes a gente vê entregando alimento, dando um abraço, outro tipo de atendimento que a enfermagem faz tão bem, né? É isso aí. E só deixar aqui uma mensagem para vocês, que o Conselho Federal de Enfermagem hoje, preocupado com todas as situações que os profissionais de enfermagem têm vivido e que o sistema COFEM-COREM tem atuado, nós estamos discutindo justamente a criação de uma força humanitária, não só um time de resposta rápida do Conselho Federal de Enfermagem, mas capacitar profissionais de enfermagem de todo o Brasil para que possam, em situações como essa, estar sendo mobilizados, possam estar atuando, né? Porque isso traz uma repercussão social muito grande e o nosso papel enquanto conselho de classe, que é fiscalizar e disciplinar o exercício profissional, a gente entende que também fazer esse papel social é uma nova vertente dos conselhos de classe e faz com que a gente possa estar muito mais próximo dos nossos colegas. Sim, não é a isso? tendência, né, James, infelizmente, a gente sabe que muitos eventos climáticos estão aí por acontecer. A qualquer momento nós precisamos estar preparados para isso. Exato. Então é um momento que a gente não precisa esperar acontecer. Nós temos que ter um plano de contingência, mas que seja e que faça diferença na vida de todos os profissionais de enfermagem, sendo que somos a maior categoria do nosso país. Né? E por falar em plano de contingência, conte aí quais são os planos futuros do nosso GT de urgência e emergência do COREM São Paulo, já que nós temos aqui os 2 membros, né, do nosso GT. Pois é, eu e o Alexandre fazemos parte do grupo de trabalho de urgência e emergência. Ai, como a gente gosta de SAMU, de urgência e emergência. No GT nós temos 8 colaboradores, enfermeiros do SAMU, enfermeiros do GRAU, enfermeiros de resgate rodoviário, enfermeiro aeromédico. Ai, Alexandre, me ajuda, tô esquecendo? O pessoal SAMU, GRAU... Resgate... Tá bom, de urgência e emergência. Tá todo mundo lá. Tá todo mundo lá. O que é o grau? O pessoal da acadêmico também. O grau é grupo de resgate e atenção às urgências. Eles são poucos vistos. Em vista do SAMU, é o que usa macacão laranja e preto. Sim. Lindos, macacão laranja e preto. Que eles trabalham junto com o bombeiro. Então, o grau é um serviço diferenciado. Ele é junto com... resgate e SAMU junto, eles são misturados, eles têm uma parceria. Uma parceria linda, né? É a Secretaria de Saúde do Estado com a Secretaria de Saúde de Segurança Pública, né? Lá, quando você tem o projeto Resgate, final da década de 80, início de 90, chamava SAMU na época, né? Era Serviço de Atendimento Médico de Urgência, né? Se eu não me engano, era o que significava a sigla. Exato. E aí, com o tempo, foi se transformando. Eu tive o prazer de trabalhar também no grau. E eles têm uma atenção maior por uma questão de trauma, por trabalhar junto com o bombeiro, né? Então, mas também atende clínico, faz prevenção de incêndio quando o bombeiro vai. E ali também com bastante enfermeiros atuantes, pessoal muito bem treinado também. O grau e no estado agora, né? Agora abriram outras bases ao longo do interior. Trabalham só enfermeiros, né? No grau é um que trabalha Conta só mais daí do GT que eu tenho uma pergunta para fazer de graça. GT, verdade, fugiu, falando do grau, fugi. Não, desculpa, Congresso de Urgência e Emergência, a gente tem encontro de RTs do atendimento pré-hospitalar. Demais. Fizemos um encontro, demos uma pausa por causa dessa ajuda humanitária do Rio Grande do Sul, estamos retornando com tudo, várias ideias. Um projeto de vídeos curtos sobre primeiros socorros e sobre urgência e emergência, porque tem profissionais que não sabem posicionar uma bolsa válvula máscara, um ambu, não sabem fazer uma RCP, e vamos fazer vídeos curtos para isso, para orientação. Pílulas de sabedoria. Pílulas da sabedoria. E sempre abastecendo a câmara técnica, né? Também, sem dúvida, pareceres sobre urgência e emergência. Não havia um guia, não? Um guia, não vai sair um guia? Também, a gente quer livro, a gente quer e-book, é muita coisa. Aqui. Mas é claro, não adianta querer e não consumir. Começar. Por isso, acesse o site do COREM São Paulo, vá lá nas nossas publicações e acesse todo o material que foi produzido. Bom, mas eu falei que eu tinha uma pergunta para fazer de SAMU e grau. Eu me lembro que hoje eu não estou mais na assistência, né, mas já estive há bastante tempo e eu me lembro sempre que existia aí uma pequena divergência na hora de atender SAMU e grau. E hoje, como é que tá esse negócio aí? Como é que vocês convivem nesse trabalho conjunto aí? Fala da capital que eu falo do interior. Como eu falei, já passei por vários serviços pré-hospitalar, de rodovia, o grau, o SAMU. Eu acho que vai muito do profissional, viu? Acho que vai muito do profissional. E no atendimento mesmo, quando você tem o objetivo, que é o atendimento da vítima, como a gente fala, desenrola, o QRU é redondo. Que bom.
Lá no interior? Mesma coisa, é coleguismo, né? Então, eu admiro enfermeiros do grau. Temos a Nancy Félix no nosso GT, maravilhosa, um abraço. E outros enfermeiros também que trabalham em conjunto. Também trabalhamos com bombeiro em conjunto, eles não são da área da saúde, mas eles retiram de dentro do carro, entregam o paciente pra gente, eles descem barrancos, enfim, isso é maravilhoso. É um trabalho em equipe que a gente tem que respeitar cada um o espaço do outro. Sim. E, sem dúvida, é tudo em prol do mesmo paciente, né? Então, acho que perdeu um pouco essa rixa, podia ter muito mais antigamente. Hoje em dia, que bom que as coisas mais light. A parceria de trabalho, mesmo, cada um. Maturidade profissional. Maturidade. Porque o SAMU, quando chegou, era muito novo, só tinha o bombeiro que fazia o atendimento, né? Pois é. Então... Bom, gente, eu preciso dizer que estamos acabando o nosso 4º episódio. Que pena. Da 4ª temporada, mas eu gostaria que vocês deixassem aí, tanto o Alexandre quanto a Bruna. Queria agradecer mais uma vez vocês estarem aqui e as considerações finais aí para o pessoal que está nos ouvindo. Alexandre. Bom, o GT está aí de portas abertas também, como a Bruna falou, a gente fazer ainda um trabalho maior agora com essa retomada, com bastante coisa nova. E dentro do pré-hospitalar, que esse profissional se capacite sempre. Isso eu acho que é o mote do pré-hospitalar, que ele não pare de estudar, que ele pegue sempre aquilo que é atual. Dentro do Corém Educação tem bastante coisa também, e assim ele vai poder dar uma melhor assistência para o paciente, para a vítima dele. E eu digo que o SAMU, o atendimento pré-hospitalar, não é só prancha e colar. Então eu indico, se você tem vontade de trabalhar no serviço pré-hospitalar, primeiro tenha a enfermagem treinada em você. Você precisa saber medicação, você precisa funcionar acesso venoso, você precisa saber interação medicamentosa, colar e prancha não é o de menos, mas também não é o principal. Então, primeiro, tenha experiência em enfermagem para depois você querer ir para o PH. Então, o pessoal faz curso de PH achando que já pode trabalhar. Então, não é só colar e prancha, gente. É muito mais do que isso. Não deixem de estudar e façam cursos na área que é o caminho certo. É isso aí. Nós chegamos aqui ao final de mais um episódio com a doutora Bruna, doutor Alexandre, Vanessa, da nossa 4ª temporada do episódio Sala de Enfermagem, uma produção do Corém São Paulo que está sempre de portas abertas para você.